Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, o livro de Atos, capítulo 27. A viagem de Paulo para Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, da Lícia. E achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de ponto de Quinito, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto da qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, então levantando as velas foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauta, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio, temendo dar as costas da cine, apainadas, as velas, e assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoáveis aos senhores ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitaríamos esse incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tenha bom ânimo, porque creio em Deus, que há de conceder assim como a mim me foi dito, e com tudo necessários, irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um ao outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo lhe darem algum rochedo, lançaram da polpa 4 ancoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já lançado o bote salva-vida ao mar, como que querendo lançar alcoras pela proa, disse Paulo ao centurião aos soldados: Se esses não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. E enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Já hoje é 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos de que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós.
E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. E éramos ao todo navio 276 almas. Então, refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma anseada que tinha praia, e consultaram sobre se deveria encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Dirigiram-se para a praia. Dando, porém, lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E sendo fixa a proa, fixou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais em tábuas e os outros na coisa do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo.